Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós temos como unidade temática a circulação de pessoas, produtos e culturas, onde vamos estar focando principalmente nas embarcações e objetos na época das grandes navegações. Este ponto que é o nosso objeto de conhecimento, ok? E tendo como nossa habilidade identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamentos das pessoas, mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização. Ok? Então vamos nessa. Bem, hoje vamos navegar e aprender sobre as embarcações e objetos que foram essenciais para as grandes navegações no decorrer da história. Lembrando que as grandes navegações é um tema que já está sendo trabalhado em um outro vídeo e que as grandes navegações, de uma forma bem resumida, elas foram grandes viagens, grandes expedições, principalmente feitas pelos europeus, que acabaram resultando no descobrimento da América, no descobrimento do nosso Brasil. Mas bem, antes de entrarmos nos detalhes dos objetos e das embarcações, é importante destacarmos que os europeus eles descobriram e fizeram todas essas descobertas, mas eles tinham muito, mas muito medo naquela época de se lançarem ao mar, porque eles imaginavam que no mar existiam criaturas horríveis, monstruosas. Eles tinham uma visão meio que mitológica, entende que havereriam criaturas que iriam engolir a embarcação, queriam destruir e além do mais, que os navios iriam cair em um grande abismo e eles iriam todos morrer. Mas mesmo assim, a liderança, os líderes daquela época, os reis, financiaram as viagens e eles se lançaram ao mar. Mas ok, vamos continuar aqui. Bem, nós sabemos que hoje em dia nós temos celulares, temos computadores, temos GPS, que nos permite encontrar endereço, encontrar comércios e tudo aquilo que nós desejamos. Mas imagine que naquela época, eles precisando saírem de um continente para outro, as únicas ferramentas que os navegadores tinham eram alguns esses que estão aparecendo na tela para vocês: o astrolábio, a bússola, o compasso e a balestilha. Isso mesmo, entre outros, além de grandes mapas. Esses quatro aqui eram objetos que eles usavam para conseguir se localizar e se guiar no meio do oceano. Vamos estar destacando aqui a bússola, que é um dos mais conhecidos por todos. A bússola, ou também conhecida como agulha de marear, foi inventada pelos chineses. Permitia saber a direção para o qual o navio seguia, ou seja, se iria seguir para o rumo da vitória ou da derrota. Nós temos também o astrolábio. O astrolábio, que é um instrumento de medição que foi inventado pelos árabes e aperfeiçoado pelos gregos. Inicialmente, o astrolábio era utilizado em terra, mas foi adotado pelos marinheiros a fim de calcular as distâncias das rotas marítimas. Estima-se que possam existir cerca de 200 funções para esse instrumento, dentre as quais se destacam saber as horas, precisar as estações do ano, calcular a altura de montanhas ou a profundidade de um poço. Então você vê que ela servia para fazer todas essas medições e a bússola para guiar eles no meio do oceano. De igual forma, nós temos as embarcações na época dos descobrimentos. As embarcações que foram muito importantes e que haviam basicamente três tipos, que eram as caravelas, eram os galeões e as naus, exatamente esses três tipos de barcos que eram os mais comuns, os mais poderosos, porque hoje nós temos os metrôs, temos trens, temos os aviões que, em questões de minutos, conseguem nos locomover de uma cidade para outra. Mas naquela época era simplesmente os barcos que permitiam que eles pudessem se transportar. Pois para qualquer lugar do mundo, hoje podemos viajar sem gastar muita energia. Mas bem, os navios, por exemplo, de hoje que nós temos, são feitos basicamente de aço. Possui guias e motores que ajudam o capitão a comandar e a dirigir os sentidos desses navios.
Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre esses tipos de barcos. E vamos começar pelas caravelas. Porque as caravelas elas foram muito importantes na história. Os europeus viram nas caravelas a oportunidade de realizar comércio entre as regiões distantes. Assim, eles serviam de meio de transporte para especiarias asiáticas como pimenta, gengibre, noz moscada, açafrão, cravo, canela, entre outros. O território brasileiro, por exemplo, habitado por índios, era desconhecido pela Europa, mas através das caravelas de Pedro Álvares Cabral, conseguiu chegar ao Brasil e avisar aos portugueses sobre as terras novas, isso em 1500, viu? E outros países também foram descobertos dessa maneira. As caravelas consistiam em grandes embarcações feitas de madeira, eram capazes de transportar centenas de homens e toneladas de mercadorias. Possuía uma ou mais velas grandes e altas, de formato geralmente retangular. Estas eram presas em altos mastros. Nós temos, inclusive, era usado muito também por piratas. Na época, para quem gosta de piratas, aí, piratas do Caribe e Texas Sparrow, eram usados muito as caravelas com canhões para poder derrubar outros navios. Nós também temos as naus. Bem, enquanto as caravelas elas eram leves e rápidas, as naus eram bem maiores, mesmo com a vontade de conseguir levar mais carga e oferecer mais conforto para os passageiros, eram pesadas e mais lentas, o que deixavam mais expostas principalmente aos ataques de piratas que usavam as caravelas. Ok? E aqui nós temos um modelo da nau-capitania de Cristóvão Colombo, que é a Santa Maria, anteriormente chamada de La Galega, que foi a nau do a nau do Cristóvão Colombo, né? Na viagem que, navegando para o oeste pelo Oceano Atlântico, veio a descobrir o continente americano. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima. Eu conto com vocês e tchau. Fiquem todos bem.